Pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agradecer aqui especialmente a Lucy, né, que vai ser nossa intérprete de Libras. É uma honra contar com todos vocês. Você recebeu um convite, você recebeu um link, e eu quero começar essa palestra nossa dizendo para você o seguinte: a pessoa que te ligou, que te mandou o link, que te fez o convite, ela se interessa, olha a força da expressão, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Ela deseja o melhor para você. Fiquem até o final, né? Nós vamos ter a parte aqui da reunião dividida. No primeiro momento, você vai conhecer a tecnologia e por que utilizá-la, e no segundo momento, como ser nosso parceiro. Qualquer que seja o seu interesse aqui nessa reunião, ser um usuário ou parceiro, a pessoa que te fez o convite, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. E hoje, vou compartilhar aqui a tela com todos, né? O assunto é de alta relevância. Vamos falar sobre ansiedade e depressão. Na primeira parte, que vai ser abordada pelo Dr. Dalton. Embora estejam intimamente ligadas ansiedade e depressão, mas existem diferenças. Até porque a ansiedade pode levar à depressão. E são milhões de pessoas no mundo que lidam com ela. A estimativa mundial é que uma em cada quatro pessoas, em algum momento da vida, vai lidar com a depressão e, logicamente, com a ansiedade em vários momentos. Certamente você conhece alguém que enfrenta até graus crônicos de ansiedade ou depressão. Mas aí, quem vai falar com todos nós sobre esse assunto é nada mais, nada menos do que o terapeuta ortomolecular Dalton Lane. E aí eu quero falar um pouquinho rapidamente das suas competências, porque se trata de um profissional de mais de 20 anos de atuação. Conversando com o Dalton, ele tem uma base de milhares de pacientes que ele já tratou nessas mais de 2 décadas. Ele é ortomolecular, iridólogo há 22 anos, é formado pela Faculdade Hélio Alonso, Rio de Janeiro, Newton Paiva, Minas Gerais, EOMA, São Paulo e Nepuga, São Paulo. Então, é um profissional gabaritado, conceituado, que vem nos brindar hoje com o seu conhecimento. Doutor Dalton, muito boa noite, seja bem-vindo, é com você. Lins, destaque Boa, a nós. boa noite, Orlando. É um privilégio muito grande estar com esse pessoal aí que trabalhou ferrenhamente hoje aí, né? Para encher essa sala do Zoom. O YouTube também, pelo jeito, está lotando também. Então, quer dizer, muito obrigado. O trabalho que vocês fizeram prestigiando essa palestra que foi criada com muito carinho para vocês. Tanto o lado Dalton, falando só sobre um saúde. minutinho. Levanta a tua mão para o Ulisses te achar aqui. Quem? Pronto. Agora ok, já está destacado. Por favor, Dalton. Então, nós vamos hoje aqui dar uma rápida pincelada aqui, né? Sobre essa questão de saúde que tem afetado tantas pessoas, né? Você que foi convidado aqui, não é por mero acaso que você está aqui, tá? Eu digo que o mero acaso não existe, né? Existe o momento certo de que você está precisando ouvir algo que acaba se direcionando a você, tá bom? Você pode estar correndo um sério risco de desenvolver depressão. Puxa vida, mas você já começa falando isso, né? Por que que eu estou falando isso? Porque a depressão, ela tem uma íntima relação com a ansiedade. Você anda tendo crises de ansiedade aguda, marcada por medo, desespero, incerteza, e isso acaba sendo associado ainda a sintomas físicos e emocionais que acabam aterrorizando. Se você está sentindo algum desses sintomas, é possível que você esteja com ansiedade. Só que nós queremos dar uma excelente notícia para você aqui hoje. Nessa live de hoje, nós vamos dar uma dica maravilhosa de como se cuidar de forma natural, tanto do seu desequilíbrio que leva à ansiedade quanto à depressão, né? Nós não tratamos de doença aqui, mas o desequilíbrio energético que acontece, que ocorre no nosso organismo, é ele que demarca realmente que nós vamos entrar num quadro de depressão ou de ansiedade. Então vamos lá. Para garantir o seu aprendizado, não saia daí. E porventura, se conhecer alguém que precise muito dessas dicas, dá tempo ainda. Manda o link para ele, tá bom? Passa o link correndo para essa pessoa que com certeza ela vai te agradecer muito. A ansiedade, ela envolve inquietação, irritabilidade, preocupação. Será que nós temos isso hoje no mundo que vivemos? Um mundo cheio de incertezas, e isso acaba levando a qualquer pessoa que talvez nunca teve a ter uma crise de ansiedade severa, que se não tratada, ela pode sim progredir para estágios mais graves, como no caso da depressão, embora não citamos aqui hoje, né? O desequilíbrio energético que leva à depressão, à síndrome do pânico. Então, normalmente, as pessoas que sofrem de distúrbio de ansiedade, elas costumam enxergar perigo em tudo. Sabe aquele perigo exagerado, acerbado? Isso acaba levando a pessoa a ter tensão muscular, mudança nos hábitos sociais. Às vezes, eu fico penalizado de ver conversas com pessoas que ela acabou com a sua vida social.
Por quê? Porque essas crises realmente tiram a alegria e tiram a vontade da pessoa fazer qualquer coisa. A ansiedade ela pode ser considerada um transtorno, né? É um transtorno que inclui preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas, coisa que você fala, puxa, eu enfrentava isso aí tranquilamente e agora isso está me trazendo muita ansiedade. Veja bem, um transtorno é uma alteração na saúde que nem sempre é associado à doença propriamente dita. Mas eu posso dizer que representa um grande incômodo para as pessoas que a têm. Talvez quem nunca teve, talvez pense que se trata de mera frescura. Ah, não acho que é tanto assim, não, né? Talvez você que sofre de desequilíbrio energético que leva à depressão, à ansiedade, já tenha ouvido isso, né? A depressão, ela é uma melancolia profunda. A pessoa não sabe explicar. Desânimo face à vida. A pessoa acaba perdendo o estímulo até pela sua profissão, muitas vezes pela família, e etc. Vai aí adentro, né? Mas aí gera o quê? Aquela insegurança diante do futuro, a ausência de objetivos. A pessoa acaba não tendo perspectiva. Sabe algo que atraia você para você continuar motivado, seguindo em frente? Algo que possa te empolgar? Então, eu vou falar aqui para vocês sobre pelo menos uns 12 sinais aqui que pode ser analisado para a pessoa saber se ela já está no estágio, né, de ansiedade avançando para uma depressão. Os casos mais graves, normalmente, a pessoa fica frequentemente pensando em suicídio, né, morte, coisas desse tipo, que as coisas não vão sair certo. A pessoa, ela tem uma mudança assim muito rápida, né, de tristeza para irritação. E finalmente acaba chegando naquele ponto que é a angústia. Talvez você que está aqui já sentiu isso. Só que quando se indaga essa pessoa sobre essa questão, que você está percebendo essas alterações, ela acaba negando isso, essas mudanças, né? E aí se torna aquela pessoa que se sente sem esperança, inútil, se cobra muito, se condena muito, chora com frequência, ou, se não, pode ser o contrário também. Aquela pessoa que não quer demonstrar, segura suas lágrimas ali com muito esforço. Talvez algumas pessoas que estão aqui vão falar assim, puxa, parece que está falando comigo. De certa forma, estamos falando com cada pessoa que passa por esse problema. Essa pessoa começa a perder o interesse, prazer nas coisas, fica muitas vezes desleixado na aparência, dificuldade de pensar, até parece que o pensamento está bloqueado, não consegue se concentrar. E aí vem as outras coisas, né? Dificuldade para dormir, acorda muito cedo, ou tem aquelas que dormem demais, alteração no apetite, no peso. A pessoa se sente cansada, lenta, agitada, impaciente, e aí ela queixa de problemas físicos, como taquicardia. Já viu as pessoas reclamando? Eu estou com batedeira, taquicardia. Ou se não, que enxaqueca, que dor de cabeça, prisão de ventre e dores constantes. Sintomas como esses são muito comuns, mas acaba enganando, porque pode mascarar. A pessoa só fala, eu estou passando por uma tristeza profunda só. Mas isso dura mais de uma semana, já alcançou mês ou meses. Então, tudo isso tem que ser analisado. Quais que são as verdadeiras causas? Então, acima de tudo, é um problema de origem psíquica e emocional, como já falei para vocês em algumas lives. Fica gravado no subconsciente da criança, muitas vezes, né? No subconsciente da criança, quando ela está sendo gerada pela mãe, principalmente durante a gestação, um caso de ameaça de aborto, talvez, que deixa de criar no subconsciente da criança, em gestação, maiores perspectivas para a vida, para o seu futuro. Por quê? Porque naquele momento a mãe está preocupada diretamente com a sobrevivência da criança, naquele momento presente. E o nosso subconsciente, ele é danadinho, né? Ele acaba guardando esses maus momentos aí, né? E às vezes na vida adulta isso acaba aflorando. Então, quando a pessoa se vê diante desse problema sem nenhuma perspectiva de melhora, é terrível isso, né? Você que está ouvindo aí, que já passou por isso, você deve estar pensando, puxa vida, é assim mesmo que eu me sinto. Essa pessoa, ela está uma pessoa intoxicada, porque o organismo perde a capacidade de excretar as toxinas pelas vias normais. E isso acaba causando aquela sensação de cansaço no corpo, mau humor, que gera essa depressão, que muitas vezes, se não cuidada, pode levar a sérios problemas, como nós citamos no começo, né? Alguns problemas ligados ao suicídio, né? Ou desistir da vida, a pessoa fica lá largada numa cama, não quer saber de nada. Como já citei para vocês em algumas lives, a mortífera prisão de ventre pode influenciar nisso, tá? Falta de exercício físico também é um grande problema. Já perceberam que hoje uma boa parte das pessoas trabalham fechados em indústrias, escritórios, e isso acaba faltando que ela tenha contato com a luz do sol. Então, o uso de drogas químicas, que hoje é o meio mais usado para dar uma
falsa amenizada na depressão, né? As drogas químicas, ela enfraquece os linfócitos T. Não só enfraquece, como acaba destruindo os linfócitos T. E ainda acaba fazendo o quê? Paralisando o seu cérebro. Eu diria que é como que uma anestesia nas emoções. Talvez você que use produtos químicos para lidar com o desequilíbrio energético que leva à depressão, à ansiedade, talvez se sinta assim, praticamente anestesiado. O nosso cérebro, ele fabrica endorfinas sobre a influência de estímulos positivos. Que estímulos positivos seriam esses? Esperança, amor, a própria alegria. Então, veja bem, a endorfina fabricada aí com essas influências positivas seria como a morfina interna. Olha, de uma forma natural, você colocando em prática essas coisas, você pode gerar sua própria endorfina interna. Agora eu pergunto para você, será que algum médico pode realmente proteger ou fortalecer os linfócitos T com medicação? Não. Por isso que eu citei que é como dar uma anestesia nas suas emoções. A única e mais eficaz maneira de fazer é através de 8 remédios que eu vou citar para vocês aqui agora, tá? São remédios naturais que compõem um programa de bem-estar. Quais que são? Exercício físico. Geralmente o deprimido não quer muito se exercitar. Então tem que alguém trazer um incentivo e tirar ele dentro de casa. Outra coisa primordial, muita água, mas de boa qualidade. Vocês vão entender por que eu estou falando aqui depois sobre água de boa qualidade. Muitas pessoas hoje, pelo estado de desânimo, às vezes ela fica até apartada de Deus. Então, nós como criaturas, fomos criados por Ele, nós precisamos ter um envolvimento espiritual melhor. Então, se você começar a fazer essas mudanças, você começa a gerar o quê? Esperança, tá? O ar puro, você respirar o ar puro, repouso suficiente, porque o deprimido às vezes acontece muito o quê? Ele não dorme de noite e de dia ele não tem energia também, tá? A luz solar, gente, ela é muito importante para tratar pessoas deprimidas. Tira lá dentro de casa, para dar uma caminhada, fazer um exercício físico. Por que que a luz solar é muito importante? Porque ela acaba atingindo os nossos olhos, tá? Então, atinge os nossos olhos e vai estimular a produção de um hormônio chamado serotonina, que decididamente é um dos hormônios mais utilizados, tanto seja de forma natural, como nós estamos falando para produzir, e às vezes a medicina usa até de forma sintética hoje. A serotonina previne a depressão. A serotonina, ela traz calma, traz paz. Quando falta esse hormônio, a serotonina, a pessoa fica deprimida, irritadiça. Bom, se ela é tão boa assim, para fazer o cérebro produzir a serotonina, nós temos então que fazer o quê? Tomar sol, fazer exercícios físicos regular, evitar comer muita proteína. Já perceberam quantas pessoas estão querendo emagrecer? Às vezes entra na dieta cetogênica, né? Menos carboidrato, praticamente nada e mais proteína. Não estou condenando isso. Mas para a pessoa deprimida é um grande problema. Porque a pessoa deprimida ela teria que evitar comer muita proteína. Por quê? A proteína em excesso, ela atrapalha a fabricação da serotonina. Exatamente esse hormônio que você precisa. O deprimido, ele sente uma tristeza tão grande que para ele nenhum conselho parece que vai ajudar a resolver os seus problemas. Por isso, você que está tentando talvez ajudar uma pessoa deprimida, ouça, ouça com atenção. Isso é um conselho bíblico, diz que nós temos que ser rápido no ouvir e vagaroso no falar. Entendeu? Então, essa história de aquele que nunca teve depressão, duvidar exatamente do que o deprimido, o ansioso, conforme ele está se sentindo, isso não vai ajudar em nada, tá? Mas eu falei uma questão para vocês muito interessante e logo no começo dessa palestra foi abordado de que vocês aprenderiam a lidar com isso de uma forma natural. Olha o que que nós estamos falando aqui. A serotonina, o hormônio principal para o seu caso do desequilíbrio energético que leva à ansiedade e depressão, você vai conseguir de uma forma natural, através de tomar sol, exercícios, evitar comer muita proteína e as outras coisas que acabamos citando aqui, tá bom? Mas a questão da água, né? A questão da água é a seguinte, a água não é tudo igual. E eu demorei um pouco para entender isso, né? Porque a gente estuda tantas coisas e às vezes você vai falar o que que eu posso aprofundar e estudar mais a respeito da água, né? Mas foi quando eu conheci esse projeto maravilhoso da Timol que me fez entender por que que isso funcionava. Uma das coisas que me atraiu bastante para esse projeto é ver os estudos científicos comprovados, né? Se você teve contato com alguém dessa empresa, da Timol, você percebe que esses estudos científicos comprovados, ele faz uma grande diferença. Foi o que me fez
que despertasse a minha atenção de começar a fazer uma pesquisa mais profunda com respeito a essa, no caso, com essa água, né? Vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui para vocês algo sobre, para nós explicarmos um pouco esse processo. Por que que a água magnetizada tem tanta diferença assim e pode fazer algo fantástico em prol da nossa saúde e também de uma reação maravilhosa no nosso organismo. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a tela, daí a gente vai explicando. Eita, aqui, ó. É um pouquinho a respeito disso que eu quero falar com vocês, tá? É sobre a reação química da água. A água, ao ser supermagnetizada, isso é conhecido como hidrólise da água. Então, eu só coloquei essa fórmula química aqui para vocês entenderem sobre o que eu vou abordar e o que eu vou falar agora, tá bom? Essa reação química da água, ela faz uma grande diferença e você vai entender por que que ela funciona na sua saúde. Então, é só sobre isso que eu queria colocar para vocês aqui. Então, veja bem, H2O é a fórmula química da água. Quando o magnésio ele fica concentrado na água, ela se torna uma água dura. A partir do momento que esse projeto maravilhoso que foi colocado através da timol, pelo silocimol, quando ele atua nessa água dura, acontece a dissociação da molécula e acaba sobrando o quê? Os íons de hidroxila. Então, é nesse momento que nós temos a água saindo de uma condição molecular e indo para uma condição iônica. A única coisa que o silocimol faz, né? Ele é um aparelho que ele promove a hidrólise da água através da magnetização. Por isso que eu falei para vocês uma água de boa qualidade. Essa hidrólise, ela libera hidroxila e também acaba liberando o hidrogênio. Na hidroxila ocorrem duas situações, que nós vamos citar aqui, muito interessante. Até podemos dizer que uma é bem preventiva, né? A atuação desse magnetizador na água, nós temos a liberação da hidroxila, que é aquele OH- que nós vimos ali, né? Por que que ela é preventiva? Porque nós temos a presença, nós temos presentes na água ali que estava promovendo a dureza, principalmente o cálcio e o magnésio. Só que se os minerais tiverem uma concentração alta, ele vai fazer o quê? Ele vai promover a dureza da água. Aí que entra a questão do magnetizador, do silocimol, que é o que vocês vão conhecer aqui hoje, tá? O silocimol, ele faz o seu grande trabalho. Ele acaba dissociando a molécula que sobrou, a hidroxila, e como ela tem valência negativa, como nós vimos lá, OH-, essa hidroxila se associa com o magnésio e com o cálcio. Então, nós estamos falando aqui de uma transformação através de uma fórmula química. E na química, os polos opostos acabam se atraindo. Então, o que que eu quero colocar para vocês? Por que que nós falamos cuidar da ansiedade e da depressão de forma natural? Porque o magnetizador, o silocimol, que vocês vão conhecer aqui hoje, ele não é um medicamento, ele não é um remédio. Ele é um aparelho e por isso que ele nem precisa um registro junto à Anvisa, porque não se trata de medicamento. Então, a proposta que nós colocamos aqui para vocês é tratar de forma natural. Então, dessa forma aí, ele vai agir na água, liberando a hidroxila através do processo de hidrólise e através da magnetização. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você promoveu a hidrólise da água, sobrou o quê? Sobrou a hidroxila, que ela acaba se associando com o cálcio, com o magnésio, e aí vai surgir os hidróxidos alcalinos. Esses hidróxidos alcalinos é o cálcio e o magnésio. Só que ele já está numa forma de hidrólise, ele passou por uma transformação. Esse mineral já não vai deixar a água dura, que não tem a capacidade de penetrar no nosso sistema celular. Então fica uma água leve, tá? Então, esses minerais, ele estava promovendo a dureza, mas depois que ele passa por esse processo químico, ele acaba fazendo com que ela tenha uma maleabilidade, fique uma água leve que possa realmente hidratar nosso organismo. Então, nós vemos que isso acaba acontecendo de uma forma natural, o processo de hidrólise. Sendo assim, nós vamos ter uma alcalinização na corrente sanguínea ao ingerir essa água. Às vezes, muitas pessoas perguntam assim, mas uma água de boa qualidade, ela tem que ter um pH alto? Através da explicação desse processo químico, nós entendemos que não. Não significa que uma água de pH alto, ela vai trazer o benefício para o seu organismo do que uma água que passa por esse processo de magnetização. Então,
nós vamos ter uma alcalinização na corrente sanguínea. Quando ingerimos essa água, nós temos uma alcalinização na corrente sanguínea. E acaba produzindo ainda os hidróxidos alcalinos, atuando nessa água. Agora, imagine se você tomar essa água diretamente, diariamente. Você vai promover um processo natural, você vai promover uma alcalinidade no seu organismo, no seu sistema sanguíneo. Ela se torna uma água mais leve, mais fácil, mais palatável de você ingerir. Então, lembre-se de um ponto muito importante aqui. Ah, eu tomo uma água mineralizada de pH não sei quanto lá, pH alto, né? Quanto mais minerais tiver na água e não passar por essa reação química, então nós vamos ter problema. Mas quando tem esse processo de hidrólise bem feito na água, então você tendo mais minerais, você vai ter mais o quê? Você vai ter mais hidroxilas. E a hidroxila vai promover esse benefício maravilhoso para o seu organismo. Então, com isso, conforme eu falei, a água fica mais leve, os íons de hidrogênio, eles vão sobrando. Por isso, nós vemos que... Você já ouviu falar naquela água molecular? Né? Está muito na moda agora, né? Tomar aquela água molecular, né? Então, nós percebemos aqui que esse processo, ele garante que você possa estar usando uma água natural que acaba sendo feito na sua casa de uma forma bastante positiva no impacto da sua saúde. Porque, veja bem, qual que é o causador dos quadros patológicos nas pessoas? O radical livre. O hidrogênio que vai ser gerado, porque essas hidroxilas, elas vão fazer com que acaba sobrando o hidrogênio na água. E esse hidrogênio, até citei a água molecular, né? A água hidrogenada, né? Você está vendo muito, ficou na moda hoje, garrafa de água hidrogenada para não sei o quê. Então, se o causador dos quadros patológicos é o radical livre, o hidrogênio que nós estamos comentando aqui, ele sobrou dessa divisão, dessa reação bioquímica da água. E os estudos provam que o magnésio, ele acaba sendo reduzido. E se ele foi reduzido, a dureza dessa água cai. E a dureza caiu, agora nós temos uma água rica no quê? Em hidrogênio. Então, de repente, você pega pessoas aí que vêm falar para você que uma água hidrogenada, água com hidrogênio, hidrogênio molecular, né? Esse processo, além de tudo que nós falamos, ele acontece através desse aparelho que é o Sinossimol. Nós temos aí um aparelho, então, que nós estamos falando aqui, que a todo momento ele produz água hidrogenada. Por que é importante esse hidrogênio livre na água? É importante para que ele possa neutralizar os radicais livres. Olha que coisa impressionante. Agora, conforme eu falei para vocês, o que me chamou muito a atenção nesse projeto aqui é a questão dos estudos científicos, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui nós vamos apontar alguma coisa aqui, né? Aqui, ó. Só me esperem um pouquinho que eu sou meio ruim de fazer isso aqui, mas eu vou conseguir. Nós temos, assim, muitos estudos científicos, isso me chamou a atenção, né? Por quê? Porque sempre quando eu começo a indicar um produto, então eu quero saber a veracidade, se tem estudos que comprovam isso aí, né? Nós temos um estudo científico pela APTA, tá? Que é um ensaio aí conduzido na Agência Paulista de Tecnologia, onde foram feito o trabalho com as vacas Jerseys lá. E nós percebemos que o uso da água magnetizada fez com que essas vacas começassem a produzir um leite bastante saudável em quantidade. Também nós temos aqui, ó, vários outros estudos, como, por exemplo, aqui, ó, o relatório da pesquisa do Polo Centro-Oeste-Leste, né? Então, ali mostrou que os efeitos do consumo da água magnetizada, realmente eles são comprovados. Então, isso faz com que você possa ter uma certeza maior, né? Pesquisas internacionais aqui, ó, por exemplo, aqui publicada em 2014, também aqui, ó, mais publicações. E isso faz grande diferença. Por quê? Porque normalmente você vê um produto bom e você não sabe o estudo científico que foi trabalhado em cima disso aí. E a pegada maravilhosa é que o Carlos, ele buscou todos, o seu Carlos Henrique, ele buscou todo esse aparato para que quando realmente essa água ela entrasse no mercado, ela tivesse todo o respaldo científico. Então você que está aqui hoje, não perca tempo. Você pode começar a tratar a sua ansiedade, você pode começar a tratar o desequilíbrio energético que leva à depressão de uma forma bastante natural. E vocês vão ficar sabendo aqui hoje mais a respeito disso, né? Vai ser falado sobre esse projeto, como ele funciona e como cada um de vocês pode se beneficiar com isso.
Então eu tinha em torno de 30 minutos para falar aqui, não quero exceder muito, né, Orlando? Ô, Dalton, maravilha. Queremos muito agradecê-lo por suas colocações muito precisas, né? Inclusive, pessoal, o Dr. Dalton fez referência ao estudo científico dessa tecnologia. E esse é um ponto realmente muito importante, porque nós não estamos falando de um produto que foi idealizado numa garagem, nós não estamos falando da invenção da banha da cobra. É uma tecnologia que tem comprovação científica e que, pelo menos em 3 ocasiões diferentes, ela foi publicada dentro dos Estados Unidos. Mas, além dos estudos científicos, além de tudo isso que o Dr. Dalton mostrou, é muito bom nós ouvirmos as pessoas que utilizam essa tecnologia. Então, vamos trazer aqui a Neiva, né? A Neiva lá de Rosana. Então, Neiva, ativa seu áudio, por favor. Neiva, conseguiu ativar seu áudio, Neiva? Agora sim. Sim, Maravilha. Neiva, por favor, seu nome, sua cidade e como era a sua vida antes de conhecer essa tecnologia. boa noite, Orlando, boa noite a todos que estão aí na sala, que estão assistindo a essa maravilhosa palestra. Eu sou a Neiva, moro em Rosana, São Paulo, e a minha vida, antes de eu conhecer esse projeto da Timol, eu era uma morta-viva. Sofri 10 anos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu trouxe aqui comigo aqui a quantidade de atestado médico e também os laudos que os médicos me davam, que eu fiquei 10 anos afastada do auxílio-doença. Em maio de 2015, eu tive a felicidade de conhecer esse projeto. Eu vivia num mundo preto e branco. Eu não tinha alegria, eu não tinha prazer em viver, eu não tinha ânimo para cuidar dos meus serviços de casa. Eu vivia dentro de um quarto, só chorando, tristeza, melancolia, e eu tinha um agravamento muito grande ali no quadro psicológico. Eu tinha síndrome do pânico, eu tinha medo de dormir e morrer enquanto eu estava dormindo. Então, eu necessitava de tomar 2 medicamentos para me conseguir dormir. E vivi 10 anos tomando 5 comprimidos diários, fazendo tratamento psiquiátrico, psicólogo, e dentro desse intervalo de 10 anos eu não tive melhora. Sempre à base do medicamento. Eu vi o Dalton falando aí, a minha memória durante esses 10 anos, muitas coisas eu tive esquecimento devido aos medicamentos que eu tomava. Então, algumas passagens na minha vida, hoje, às vezes as pessoas me perguntam, eu não lembro. Passou pelo esquecimento, devido a tanta química que eu usei. E em maio de 2015 eu tive a felicidade de conhecer esse projeto através de um amigo meu, um irmão muito querido, que veio na minha casa e me falou dos benefícios da água magnetizada. Eu mesmo, sem acreditar, comecei a fazer o uso e em 2 meses, graças a Deus, eu acordei vendo o mundo colorido. Alegria, ânimo, disposição, e eu fiquei encantada com o resultado, já não tomava mais remédio para dormir, dormia, acordava descansada, com ânimo e disposição. Em 6 meses, eu consegui tirar toda a medicação. Agora, no mês de maio de 2024, vai fazer 9 anos que eu tive uma qualidade de vida e estou tendo até hoje. Graças a Deus, graças a esse projeto maravilhoso da Timol, que eu super recomendo, todas as pessoas falam, eu tenho depressão, eu tenho insônia, toma água magnetizada da Timol que você vai melhorar. Assim como eu tive resultado, vocês também vão ter resultado. Então, agradeço a Deus, agradeço ao mentor desse projeto e a pessoa que bateu na porta da minha casa e falou, toma essa água aqui, você vai ter melhoras. Então, eu sou muito grata a Deus por esse projeto maravilhoso. Mudou a sua vida, né, Neiva? Que depoimento Muito. fantástico, né, doutor? Parabéns, Ney. Mudou a sua vida, né? Ô, Neiva, mas e a sua família? Também foi beneficiada por utilizar o nosso projeto? Então, eu obtive esse projeto, se eu fosse contar todos os benefícios aqui que a minha família teve, nós ia muitas horas aqui, mas eu vou resumir aqui alguns benefícios que tivemos. Eu tinha um irmão que é acamado, inclusive eu estou sofrendo a dor do luto, ele veio a óbito essa semana, mas eu agradeço esse projeto maravilhoso da Timol, que tirou ele de um quadro de epilepsia, convulsão, muitas feridas que ele tinha no corpo, diabetes, intestino preso, e nós tivemos a felicidade de conviver com ele por 9 anos sem voltar no médico. Então, ele teve uma complicação numa cirurgia de traque, por ele ser acamado, cada tempo tinha que trocar a traque, e ele veio sofrer uma hemorragia. Mas nós tivemos a felicidade, através desse projeto, de conviver com ele mais 9 anos, com saúde, com qualidade de vida, pudemos abraçar, beijar. Então, eu sou muito grata a Deus por esse projeto. Também na minha família tinha sequelas de AVC, que teve resultado, intolerância à lactose, pressão alta, diabetes. Meu esposo tinha sérios problemas de coluna, tomava muito omeprazol. Para ter uma ideia, ele comprava caixa de omeprazol com 50 omeprazol. Tinha muitos problemas de gastrointestinal. Então, a minha família hoje é toda beneficiada com esse projeto. 9 anos que a gente faz o uso,
cuidei desse meu irmão acamado durante 9 anos, pegando ele no colo, carregando, não tem uma dor de coluna, não tomo um comprimido mais, somente água, durante esses 9 anos. Me chamou muita atenção quando a Neiva disse que vivia no mundo preto e branco, mas que Não tinha acordou no alegria de mundo colorido. viver. Não tinha alegria de viver. Você está feliz Hoje eu hoje, vejo Neiva? o colorido das árvores, o azul do céu. Hoje eu tenho alegria. Saiu aquela nuvem da sua cabeça, né? Graças a Deus, graças a Deus. Não tenho Maravilha. ansiedade. Eu tenho muitos atestados médicos. Eu sempre que me dava crises de ansiedade, eu procurava um cardiologista. Eu tinha a impressão que eu ia ter um infarto, que eu tinha problema no coração. Então eu fazia todos os eletros, fazia todos os exames, não tinha nada no coração. Então era uma sensação que eu ia morrer sufocada, que o meu coração ia parar, aquela ansiedade. Há 9 anos atrás eu não conseguiria estar aqui numa live aí com mais de 1.000 pessoas aí assistindo, falando assim naturalmente. Eu estaria tremenda, minha voz não saía, porque a ansiedade era muita. Então, agradeço a Deus de ter me tirado de um quadro de depressão, da ansiedade, né, da síndrome do pânico. Também eu tinha uma doença autoimune que hoje eu não tenho também, que é a psoríase. Eu tinha psoríase desde a idade de 11 anos. Hoje eu estou com 50 anos, então eu sofri quase 40 de psoríase e não tenho mais sintomas nenhum de psoríase. Então são muitos os benefícios, né, por esse projeto maravilhoso. Uma pena que eu não conheci bem antes, porque é um projeto que já está há 20 anos no mercado e eu vim conhecer há 9. Queria ter conhecido há mais tempo, para me ter vivido mais, ter mais qualidade de vida há mais tempo, né? Mas agradeço a Deus que chegou no tempo oportuno. Vocês viram quantas patologias diferentes a Neiva teve e um resultado expressivo, né? Porque no caso dela, são 9 anos sem tomar medicação para a depressão. 9 anos. Não é que melhorou uma semana, duas e o problema retornou. Nós estamos falando de quase uma década com qualidade de vida, né? Então, Neiva, muito obrigado. Seu resultado é espetacular. Muito grato por compartilhar com todos nós, ok? E agora, vamos conversar com a Rosa. Muito obrigado, viu, Neiva? Vamos Obrigado, conversar Neiva. com a Rosa. Rosa, você é de Belo Horizonte, né? Então, nos conte, como que era a sua vida, o quadro que você lidava de depressão e como que a sua vida mudou, passou a ter mais qualidade de vida após fazer o uso de forma correta da nossa tecnologia. Então, tudo aconteceu quando eu fui para Goiânia para passar uns tempos com a minha filha, porque ela tinha ganhado um bebê. E eu imaginei assim, o que eu vou fazer lá se eu não aguento fazer nada? Porque a minha depressão era daquela de eu desmaiar, ficar se mexendo no chão, né? E ia para o pronto-socorro, já fui entubada 2 vezes por causa desses desmaios, fiquei entubada, e aí depois veio a fibromialgia por causa da depressão, e por causa que a depressão estava muito forte, e as dores da fibromialgia, eu tentei acabar com a minha vida, tentei o suicídio 3 vezes, e eu já não queria mais, então assim, todo dia que eu levantava de manhã, a primeira coisa que eu imaginava, como que eu vou fazer para mim morrer? Eu tinha que planejar um fim, porque na hora que clareava o dia, eu ficava triste, porque eu só queria dormir, dormir e dormir. As pessoas passavam no meu portão, me chamavam, eu estava dormindo. O meu esposo, ele não tinha uma esposa, porque eu só ficava deitada, só deitada. Muitas pessoas falaram assim, ela melhorou porque ela passou a tomar água. Não, eu já tomava água em quantidade enorme. Porque quem toma esses medicamentos de depressão sabe que essa água dá muita sede. Então, eu tomava muita água. Só que quando eu cheguei em Goiânia, que eu encontrei uma senhora idosa que me falou, pode vir buscar água aqui que eu vou fornecer para você. Eu fui lá e peguei três vidros de água, consumi ele na metade do dia. Em 3 dias, eu senti que minhas dores da fibromialgia já tinham acabado e que eu já estava dormindo melhor. Porque a depressão que eu tinha era uma depressão que não me deixava dormir se não fosse a base de remédio. Eu tomava 11 comprimidos por dia. Além também do remédio da pressão alta que eu tomava de 12 em 12 horas. Que hoje eu não tomo mais remédio de pressão alta. Então, assim, era desmaios, eu saía para a rua, eu não sabia meu nome, meu esposo tinha que ficar me procurando. Geralmente eu estava no hospital procurando pela minha mãe que já tinha falecido. Então, assim, a minha memória ia lá para o passado, porque foi em 2007 que ela faleceu e que a minha depressão começou. Então, assim, foi uma vida muito difícil, que quando eu descobri essa água, através dessa senhora idosa, né, que foi uma pessoa muito boa que me forneceu essa água,
é que eu vim ter uma qualidade de vida, porque hoje eu trabalho, hoje eu faço as coisas na minha casa, hoje eu não tomo mais medicação, eu tomo um comprimido. De 11 comprimidos, eu tomo um. Mas só tem 1 ano e 6 meses que eu descobri esse projeto. Então, assim, não tem nem como eu expressar a felicidade que eu tenho de hoje eu ser uma nova mulher. Eu vou falar para vocês que até meu esposo fala que eu fiquei até mais bonita depois que eu comecei a tomar essa água. Porque eu tô com 53 anos e não foi fácil durante esses anos, porque eu fiquei muito gorda. E hoje eu emagreci. Então, assim, foi tudo de bom. Que maravilha, né, Rosa? Novamente, assim como no caso da Neiva, os problemas são múltiplos de doenças, né? No caso da Rosa aqui também a fibromialgia, a pressão alta. E isso é muito interessante, porque em algum momento, talvez você que está assistindo pela primeira vez como convidado vai se perguntar, mas a água nessa condição, ela é para essa doença, é para aquela, serve para essa, para aquela outra? E vocês já viram aqui a resposta no caso da Neiva e da Rosa. A água tratada magneticamente não é para doença, ela é para restabelecer a saúde. E como vocês viram aqui nesse depoimento, são várias as patologias que houve uma melhora extremamente significativa. Rosa, muito obrigado. Todos ficamos muito felizes e o seu depoimento chega a nos emocionar. Muito obrigado, viu, Rosa? Nada. Bom, pessoal, nós vimos aqui que temos uma tecnologia única, com comprovação científica, como o Dr. Dalton abordou. Ele mostrou aqui também o princípio de ação dessa tecnologia, né? Antes de ouvir as palavras finais do Dalton, relembrar o tema da semana que vem. Atentem para o tema. Na semana que vem, vai se falar sobre gordura no fígado. E vocês vão ver que a gordura no fígado tem íntima relação com o diabetes. Há muita relação com o diabetes ou uma predisposição para o diabetes. Mas isso vai ser abordado na semana que vem com um nutricionista que vai estar aqui conosco. Grande abraço a todos, uma excelente semana e que Deus nos abençoe. E agora, as palavras finais e concludentes do Dalton Leme, que nos brindou com uma aula mais uma vez. Dalton, suas palavras finais. Obrigado, Orlando. Obrigado a todos presentes aqui. Sabemos que essa live não teria essa amplitude se não fosse cada um de vocês que participaram aí, tá? Então, eu fico muito agradecido. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu sou terapeuta online, atendo gente do Brasil inteiro e espero que não precise, mas se alguém precisar de mais alguma informação a respeito aí, ó, você pode entrar aqui nesse site aqui, ó, terapeutadaltonleme.com.br. Então, nesse site aí, você vai ter informações dos tipos de tratamentos naturais que eu trabalho. E quando entra aquela questão também psíquica e emocional, né? Às vezes a pessoa teve o desequilíbrio energético que leva à depressão, à ansiedade, e ela até sentiu melhora, mas depois ela teve algum gatilho emocional que fez ela recair novamente. E às vezes ela precisa trabalhar esse gatilho. Então, nós trabalhamos as dores físicas e emocionais. Se você entrar no meu site aí, você vai ver como é composto esse trabalho, tá bom? E no site ali tem um botão Quero Saber Mais. Aquele botão é para as pessoas que querem marcar consulta. Então, você pode clicar naquele botão, você vai cair direto no WhatsApp, onde você terá um atendimento, tá bom? Como as pessoas que estiveram aqui na live me prestigiaram, eu vou prestigiar aqueles que precisarem passar por uma consulta com um mega desconto que você receberá por estar aqui nessa live. Você vai falar sobre o tema que foi abordado e isso já vai provar que você esteve na live e você vai ter um super desconto na sua consulta, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijo no coração, até a nossa próxima live, se Deus quiser.